Na moral, nem sei por que eu tô fazendo isso, mas já que tô aqui, né, deixa um like. E é isso. Bom, pra começar que vi no X o pessoal comentando sobre a história de capa do Jinbe. Confesso que nunca parei pra pensar sobre. É uma história de capa que já li, mas nunca parei pra pensar ou achar curioso que casas entre aspas humanas estão no fundo do mar. Até porque é um lugar perto da Ilha dos Homens-Peixe, perto entre aspas gigantes, ainda assim, é muito fácil pensar que era uma antiga vila do povo do mar. Agora faz todo sentido Yoda gênio. E foi nessa ruína que o Jinbe encontra o Poneglyphs que ele deu de presente pra Big Mom. Mas enfim, temos a capa que traz o volume 5 da história intitulada A Peregrinação do Yamato, a Cria do Demônio, o representante suplente da colheita do ouro. Não sabia que ouro se colhe, muito curioso. Mas bem, a descrição diz, Iori e Otoko estão fazendo uma marmita pra mim. Na cena temos o Yamato todo feliz esperando sentado no meio da porta da cozinha enquanto Iori, a injustiçada e Otoko, a sorridente, fazem uma marmita recheada no capricho, para o Sr. Yamato. Bem, o capítulo retorna no país de Wano e podemos ver que as coisas estão indo bem. O bandeirão do Luffy está estampado na árvore que sustenta o palácio. Deveria estar lá em cima e tremulando no vento, mas tudo bem. Dito isso, o pessoal arrumou um Dendemushi nas coisas do Orochi que está captando o sinal do Vegapunk. Aparentemente, ele só tem acesso ao áudio e acredito que esteja transmitindo para o país inteiro. Dá pra ver um Dendemushi grande que deve estar fazendo isso. Na cena também temos o Momonosuke, Kinemon, a Shinobu e a Otama de conhecidos. Algumas pessoas ficaram animadas com a fala do Momonosuke. Quando o Vegapunk revela que o Joy Boy foi um pirata, o Momo comenta, então ele foi alguém como Luffy, mas quem diria? E o Kinemon fica curioso e pergunta, de onde tu conhece esse maluco? Tá de segredinho numa hora dessas. Mas, não é nada muito estranho. O Momo ouve da boca da Zunisha o nome Joy Boy. É daí que ele sabe. Mas tem algo interessante e relevante aqui. Com o avô vivo, o Momonosuke provavelmente já deve estar estudando a língua antiga dos Poneglyphs. Então temos mais um capaz de ler os Pony que o Wano tem e são dois. Enfim, saímos de Wano e vamos para uma base militar, a G4. Onde o antigo falso Luffy agora é o falso Kid. É um momento muito, né? Se pelo menos o cara estivesse solto, mas qual a vantagem de ser o Kid preso? Deixando isso pra lá, voltamos pra Egghead com o Vegapunk seguindo com o seu relato. Vegapunk afirma que só leu alguns Poneglyphs, mas também foi só o que precisou, e através dessa leitura, ele aprendeu que no passado distante, uma guerra colossal aconteceu. Batalha essa que aconteceu entre Joy Boy e o governo mundial. Mas, ele faz uma correção e diz que na época era um grupo formado por 20 reinos conhecidos como a Aliança. Nesse momento, o Vegapunk faz uns comentários que parece que ele não quer se queimar com ninguém, na verdade, parece que ele tenta aliviar para o lado do governo. Como, por exemplo, pode-se dizer que não tiveram outra escolha dada a força do grupo de Joy Boy. Ou então, quando ele diz, não sei o que começou essa batalha, então não vou dizer que foi o bem contra o mal, e sim, que foram dois ideais que entraram em conflito. O Vegapunk numa hora dessa quer meter a neutralidade. Sacanagem, né? Mas, uma coisa é certa, o grupo do Joy Boy de fato era sinistro. O que me deixa muito curioso, como que perde quando a vantagem é sua. Enfim, enquanto o Vegapunk fala, de fundo temos os gigantes e Luffy que ainda estão fugindo do javali. Também vemos o Marcos liberando o Haki do Rei descontroladamente para derrubar os caracóis. Já é o terceiro dos anciões que demonstra possui o Haki do Rei. O que pra mim, até agora, isso é algo que impede que eles sejam máquinas. Enquanto não aparecer uma máquina usando o Haki, isso faz deles seres vivos. Vale dizer que o Kuma não é parâmetro, ele originalmente é um ser vivo natural modificado, mas que ainda guarda muito do seu eu original. Também temos uma imagem do Joy Boy enfrentando os reis da aliança no modo despertado. Também vemos a Zunisha entrando para o bonde dos 3 pontinhos. Nesse momento, saímos de Egghead enquanto o Vegapunk segue reforçando, Joy Boy veio de um reino muito avançado e os caras tinham umas armas que, sinceramente, nem eu consigo replicar. O que confirma, a arma usada pelo governo mundial para apagar Luluzia é uma arma ancestral. Agora sabemos onde todas as 3 estão, Uranus com o governo, Pluton em Wano e Poseidon na Ilha do Povo do Mar. Também vale comentar que os Minks e o Fox aparecem. A Carrot está achando tudo muito interessante, ela vive onde a água nunca vai chegar, né? Fora que, aparentemente, o fator de crescimento que costuma afetar os líderes Minks ainda não fez efeito nela. Bom, aqui temos uma pausa no discurso e voltamos para Egghead. De alguma forma o Edson entra em contato com a Stussy e pede que ela abra a barreira. O que ela recusa na hora. Mas Edson explica que a barreira é inútil, até a Bonnie passou e não aconteceu nada. Edson também explica que já fez o que dava, se os chapéus de palha forem presos, a culpa já não é dele. Nessa página tem um quadro rápido com o Saturno liberando o Haki do Rei. Aí beleza, talvez seja senso comum e não estou sabendo.
Mas, dá pra dizer que todos possuem Haki do Rei só levando em consideração o momento da invocação que sai raios negros de todos os círculos mágicos. No início, estava pensando que o Haki do Rei era da pessoa que usou a invocação. Ou seja, o Haki do Rei do Saturno. Mas agora, acredito que todos os 5 têm Haki do Rei e que esse Haki é a peça essencial para a invocação funcionar. Talvez os anciões usem o Haki do Rei como armadura para se proteger durante a invocação. Mas enfim, voltando, temos a volta do Jinbe que agora corre com o Zoro no ombro. Jinbe pediu desculpas pelo atraso. Ele está falando com a Nami que avisa que tem cada vez mais navios cercando a costa, se demorarem mais, vai ser impossível fugir. Podemos ver que o navio dos gigantes está cercado, mas os gigantes estão conseguindo defender o navio dos canhões da marinha. Então voltamos para o laboratório onde a Stussy fica aliviada. Ela estava preocupada de que o plano desse errado por culpa dela. Mas, ela não quer ir embora. Ela perdeu o propósito de vida. A vida inteira vivendo por alguém e agora que o Vegapunk morreu, o que ela vai fazer? Vamos começar pensando mais em você do que nos outros Stussy. Já pensou em voltar a ser uma cafetina? Abrir um bordel na Ilha dos Gigantes, já pensou nisso? Também tem Lilith e a Atlas que vão precisar de uma segurança, já pensou nessa possibilidade? Enfim, enquanto a Stussy tem uma crise existencial, a pancadaria está comendo na frente do navio dos gigantes. Podemos ver o Sanji caído. Não dá pra ter certeza, mas acredito que essa página seja uma continuação direta do capítulo 1113. Tá um pouco esquisito, mas acredito que seja, e de alguma forma, o Oimo foi derrubado, o Kashi ainda consegue segurar o velho ao agarra o rabo, e a Bonnie está dando a voadora que ela começa no capítulo anterior. Mas de repente o velho sente algo e fala em pensamento que sentiu um ser vivo. E isso deixa o velho transtornado. Ele acerta um coice no Kashi derrubando o gigante. Na sequência tenta cortar a Bonnie, mas o Frank sai de uma dimensão paralela e empurra a Bonnie para sair do alcance da espada. E vale dizer que gosto de pensar que durante o uso de muitos hacks ao mesmo tempo, e principalmente quando o foco está em uma função específica, isso enfraquece as outras funções. O velho está focado em sentir a presença, o que enfraquece a capacidade de prever o futuro. Eu gosto de pensar que prever um movimento é o básico do Haki da observação, o estágio médio é sentir a presença de outros seres vivos numa região e o avançado é prever alguns segundos no futuro. E nesse momento, o velho está focando o Haki da observação para sentir a presença de seres vivos. E acabou de sentir a presença de alguém que não gostou de sentir. Dito isso, não tinha como o velho prever que o Frank entraria no meio. Outra coisa, a mordida do velho prejudicou o Sanji, né? É completamente anormal ele não ter se movido para ajudar a Bonnie. Bem, de qualquer forma o velho acaba acertando só a carranca do navio. E digo mais, nunca será um Roronoa, e só digo isso. Bom, a cena segue com a Bonnie voltando à sua forma normal, apesar de tudo, ela ainda não dominou o poder do seu fruto e manter uma versão do futuro é muito desgastante para ela. Mas, o velho nem se importa, a presença que ele sentiu realmente mexeu com ele. O velho simplesmente ignorou e saiu voando na direção do domo gritando, que velho filho da Pooh. Ele faz isso ao mesmo tempo que o Vegapunk revela que o século perdido chegou ao fim com a derrota do Joy Boy. E de fundo temos o robô gigante e a Zunisha, os derrotados. Dito isso, deixo a pergunta, já fazem quantos dias que esse robô está andando pela ilha? Será que ele se perdeu? Será que entrou numa rua sem saída? Bom, de qualquer forma, temos o velho nos juro alcançando o domo, desligado pela Stussy. E nesse momento temos o pensamento completo do velho que começou com ele dizendo, detectei um ser vivo, completando com, um ser vivo irritante. E Vlau, o velho cortou toda a ilha de nuvens. E quem será que o velho sentiu para justificar fazer isso? O que esse velho quer? Provocar o Zoro? Se for isso, acho que foi um sucesso. Podemos ver o navio, o Sunny está no campo de visão do velho. E de forma impressionante, a batalha entre Zoro e o velho nos juro pode realmente acontecer. Bem, se o corte do velho acertou quem ele queria acertar, isso não dá pra dizer, o que dá pra dizer é que ele acabou derrubando os agentes do governo que estavam escondidos e, além disso, também derrubou os serafins. Um belo momento pra mostrar que a Bonnie também pode controlar o Kuma Serafim. Mas enfim, seguindo em frente, o Vegapunk segue dizendo que o fim do século perdido deixou cicatrizes terríveis no mundo. Então ele segue dizendo que não é novidade pra ninguém, navegar nos mares é coisa pra quem é maluco ou rico. Quem tem um pouco de juízo e pouco dinheiro, não vai arriscar a vida navegando por aí nos perigosos mares. Porém, isso é coisa de agora, já que durante o século perdido aconteceu um cataclisma que afundou o mundo e hoje, vivemos no topo do que um dia foram pedaços de um continente. Vale comentar que demorei para entender, porque eu tava pensando que o mar simplesmente subiu, mas não, o mar subiu, isso aconteceu, porém, o velho continente não foi simplesmente submerso, ele foi destruído. E aí, imagino que a arma que fez isso, não foi Uranus. Uranus se foi usada, foram 2 vezes em toda a história.
Uma em Enies Lobby e a outra em Luluzia, pelo simples fato de não terem mais buracos como Luluzia por aí. Também não consigo ver Poseidon com o poder de destruir um continente. Aí entra outra questão, o que levou a usarem Pluton e destruir o continente? Tecnicamente, Pluton ficou na mão dos aliados do Joy Boy e originalmente era do reino dele. Então, por qual motivo eles iriam destruir um continente? Eles queriam destruir o que hoje é a Red Line. A Red Line é o que sobrou do continente. Isso justificaria o tanto que a água subiu. Destroços da altura e grossura da Red Line afundando faria o mar subir descontroladamente em poucos anos. E falando sobre isso, o Vegapunk revela o quanto a água subiu, foram 200 metros em um século. Ou seja, conforme o continente ia sendo destruído e afundando, o mar ia subindo e subindo. E o Vegapunk afirma que esse foi o motivo pelo qual o governo teve sucesso em apagar a história. Já que as ruínas da grande batalha estão escondidas no fundo do mar. E aí, qualquer pessoa que desbrave o mar é um problema, principalmente se resolverem olhar para o fundo dele. O que torna o povo do mar um inimigo a ser erradicado. A qualquer momento o povo do mar pode investigar e descobrir as ruínas do mundo antigo. O que dá todo sentido à perseguição contra o povo do mar. Mas enfim, voltando, a revelação deixa uma galera em choque. Mas também teve quem estava pouco se fudendo pra tudo isso. E uma dessas pessoas é a Nojiko. Ela sai fora dizendo que tem mais o que fazer e as laranjeiras não vão se aguar sozinhas. Essa saída da Nojiko faz muito sentido, imagino que várias pessoas pelo mundo todo fariam isso. O mundo está afundando? Porra que pena, o mundo já afundou antes. Nossa, que triste, mas assim, foda-se, preciso trabalhar agora, preciso de comida agora. E sinceramente, se o mundo afundar, isso pode até ser bom. Ao mesmo tempo que a irmã dela está no meio disso, né? Meteu uma de, a vida da Nami já está ganha e foi embora. Mas enfim, a informação que o mar subiu 200 metros vara o mundo. Em volta de Egghead temos dois tipos. Alguns marinheiros estão dando atenção ao Vegapunk e estão acreditando. Até porque faz sentido o antigo mundo sumir, o maior navio deles tem 60 metros e 200 metros é água pra caralho. Mas também tem os que não se importam. O foco é todo em trabalhar. Saindo de Egghead, temos o pessoal de Mock Town, que sinceramente, já podem ser apagados. Os cara não acreditam em nada. O que vai sair de negacionista dessa ilha é sacanagem. Também podemos ver os antigos companheiros do Croco Boy. A Miss Golden Week aparece em destaque. No fundo, tem um maluco apontando para uma montanha de 200 metros e imaginando o volume de água. Passamos pela terra natal do Chopper onde o rei Dalton questiona se algo assim realmente aconteceu. No lado dele tem a doutora Kureha que ri alto e comenta, o mundo continua sendo um lugar interessante. O que destrói a teoria de que ela foi membro do navio do Roger. Se fosse já teria aparecido, fora isso, o máximo que ela sabia era que o Roger era um D. Então passamos por Walter Seven, pelo navio voador do Morgans onde a Vivi cala a boca do passaralho e voltamos para Egghead, enquanto o Vegapunk seguiu dizendo, que o cataclisma não foi natural. Foi algo que aconteceu de repente e em pouco tempo. Vegapunk diz que estudou climatologia, geologia, ciência ambiental e atmosférica, e nada explicava o que aconteceu durante o século perdido, mas recentemente ele obteve dados de um aumento do mar e isso explicou tudo o que ele precisava saber. Ele descobriu a causa e já sabia de sua existência, as armas ancestrais foram usadas no passado para afundar o mundo e ainda hoje elas existem na espera de alguém as reativá-las. Vegapunk conclui que a guerra do século perdido ainda não acabou. Essa frase, a guerra ainda não acabou, é forte, mas só o governo sabia que estava lutando ela. E pela reação da Ivankov, nem os revolucionários sabiam. E outra, trocando em miúdos, Vegapunk está dizendo que alguém usou uma arma ancestral. No próximo capítulo, ele provavelmente vai abrir dizendo que a tragédia que ele previu foi causada pelo uso de uma arma ancestral. E com isso tudo dito, me veio à cabeça o pensamento, o que a galera vai fazer com essa informação que foi entregue nesse capítulo? O mais provável é que nada. Talvez o exército revolucionário ganhe mais apoiadores. Talvez alguns reis e reinos sejam destruídos por revoltas populares. Mas prevejo que a maioria vai ser como a Nojiko. Armas ancestrais e o mundo está afundando? Interessante, mas tenho que levar minha filha na escola e depois ainda tenho que trabalhar, saca? Sem contar os negacionistas de Mock Town. Mas enfim, esse foi o capítulo 1115 do mangá One Piece. Intitulado, Pedaços de um Continente. Você chegou até aqui, é nóis. Abraço e até a próxima.